Muito obrigado pelo convite. É um gosto muito grande estar aqui hoje, no meio de um grupo tão interessado em educação, que é certamente o tema que mais me interessa e ao mesmo tempo me apoquenta na vida. Eu vou começar por falar um bocadinho do estado atual da educação e falar um pouco dos problemas que encontro na educação hoje em dia e usar isso para pensar um pouco no futuro da educação e sobretudo nas portas que hoje em dia se abrem pela utilização da tecnologia para conseguir implementar melhores modelos pedagógicos. Eu vou começar por falar bem, para não me perder apenas nas críticas, mas começar por dizer que a educação que temos hoje em dia percorreu um caminho extraordinário. Em Portugal é muito recente, ao contrário da maior parte dos países, sobretudo do norte da Europa, e aconteceu ao longo das nossas vidas. Quando eu entrei no ensino secundário, no princípio dos anos 80, só 6,4% da população do nosso país tinha concluído o ensino secundário. Hoje em dia, 44% da população dos 25 aos 34 anos tem um diploma universitário, o que é acima da média da União Europeia. Isto é um percurso absolutamente extraordinário, num curto espaço de tempo de 4 décadas, e que representa um enorme investimento de toda a sociedade. Temos um país que decidiu recuperar o atraso que tinha e conseguiu fazê-lo com grande sucesso. O que eu quero dizer-vos agora é que estamos a chegar à altura de pensar em mudar. E de pensar em mudar porque as necessidades de educação da sociedade estão a mudar e porque aquilo que é possível fazer-se hoje em termos de educação também é diferente. E começando por dizer que a educação que temos hoje mudou muito pouco em relação, se quiserem, à Prússia de Frederico o Grande, em finais do século XVIII, que foi quando se criou esta ideia de uma educação universal, muito influenciada pelas necessidades da Revolução Industrial, que estava em curso, e com esta ideia de temos que dar a todas as pessoas um conhecimento básico para poderem participar na indústria, ao mesmo tempo uma grande preocupação de seriar as pessoas, de fazer um ranking das pessoas, de decidir quem é que vai para o escritório e quem é que vai para o chão de fábrica. E este modelo, ele próprio também muito industrial na sua forma de pegar em grupos de pessoas e levá-las de sala em sala para aprender os diferentes saberes, aulas, trabalhos, exames, mudou pouco. Eu diria que é mesmo das poucas indústrias que seria absolutamente reconhecível para um professor do século XVIII. Eu acho que se um professor do século XVIII entrasse numa sala de aula, talvez se espantasse com alguns ecrãs e o PowerPoint, mas tudo o resto é absolutamente semelhante à sala de aula. Na verdade, desde a antiguidade que há muito pouca mudança. Infelizmente, e apesar do grande progresso que foi obtido com este modelo, ele é muito ineficiente, tem lacunas muito profundas. E algumas já foram faladas aqui, desde logo, para quem já uma vez tenha dado uma aula, e penso que é o caso de quase toda a gente aqui, talvez a conclusão mais imediata é que não aprendemos todos ao mesmo ritmo. Quando damos uma aula para 30 alunos ou para 100 alunos, ou seja qual for a escala, vamos tentar ensinar para o aluno mediano. E ao fazê-lo vamos estar a amassar aqueles que aprendem mais depressa
e estamos a perder aqueles que aprendem mais devagar. Esta lógica de organizar a aprendizagem por ano, por turma, tem um custo gigantesco, porque para o fazer vamos ter que forçar as pessoas a aprender ao mesmo ritmo e vamos ter que aldrabar um bocadinho o processo, porque vamos passar pessoas com 10. Passar alguém com 10 é alguém que não sabe metade da matéria. Quando estamos a falar de áreas de conhecimento que são cumulativas por natureza, e a matemática é talvez o melhor exemplo, estamos a criar um problema terrível para os anos seguintes, e em grande parte estou convencido que o desastre que é a aprendizagem da matemática no nosso sistema de ensino reflete isso. É uma aprendizagem cumulativa. Quando nós passamos pessoas que não sabem metade da matéria, a dificuldade vai sentir-se mais à frente. Mas se quiserem ainda, de forma ainda mais chocante, nestes últimos 100 anos em que a disciplina científica da pedagogia existe, há inúmeros estudos empíricos que mostram que a taxa de retenção de conhecimento de assistir a uma aula típica é da ordem dos 5 a 10%. E nós ouvimos isto, e tenho a certeza que já todos ouviram coisas destas, e encaramo-lo com alguma leveza, pronto, 5%. Mas se pensarmos verdadeiramente, isto é talvez das atividades humanas mais ineficientes de todas. Eu, em tempos, calculei por alto que devo ter passado 20 mil horas da minha vida sentado numa sala de aula. Quer isto dizer que desperdicei 19 mil dessas 20 mil. E isto, quando era jovem e bonito. Imaginam o custo pessoal e social deste modelo de educação. E até mais, se quiserem, de forma mais lata, nós não somos todos interessados pelos mesmos assuntos, motivados pelos mesmos estímulos, e nós tendemos a pensar sempre na educação como um tema de oferecer educação. Eu sou economista, nós pensamos sempre na educação como um problema de oferta. Eu estou convencido que a educação verdadeiramente é muito mais um problema de procura. Nós vivemos numa época em que a educação, praticamente em todas as áreas do conhecimento humano, está livremente disponível na internet. Porquê que as pessoas não a procuram? Não procuram porque têm que ser estimuladas a procurá-lo. Nós gastamos muito mais recursos a oferecer, uma palavra odiosa, conteúdos, a oferecer conteúdos às pessoas do que verdadeiramente pensar na experiência que as leva a querer procurá-los, a buscar a educação. E isto, hoje em dia, chegou a um ponto, se quiserem, quase insustentável. Quer dizer, nós falamos muito da dificuldade de educar esta geração Z, que dizemos que não tem capacidade de prestar atenção, não tem foco, não tem a resiliência e a vontade de gerações anteriores. Eu acho que o problema é muito mais prosaico do que esse. Temos uma geração que tem no bolso um telemóvel que é uma fonte de uma experiência muito mais rica, muito mais entusiasmante, muito mais motivadora do que assistir à típica à típica aula que as nossas escolas dão. Eu falo sempre do típico porque muitas vezes me contrapõem que há professores extraordinários. Claro que há professores extraordinários. Nós não podemos desenhar um sistema educativo com base na exceção. Não podemos pensar que vamos desenhar uma experiência de aprendizagem em que todos os professores são extraordinários e todos os alunos são acima da média. Não existe. Temos que pensar na realidade. E penso também que estamos a chegar a um momento em que, eu diria, de quase crise. Há uma série de resultados muito fracos da educação, e vou falar de vários, e se calhar tomados um a um, não são críticos, mas quando olhamos
para o total ou para a fotografia completa, acho que verdadeiramente nos devíamos estar a preocupar. O primeiro tema é que temos uma educação muito cara. Custa quase 100 mil euros a educar uma criança do 1º ao 12º ano na dita escolaridade obrigatória. Em termos internacionais, isto poderá não ser um valor muito elevado, mas para a realidade dos rendimentos do nosso país é muito, muito caro. E isto na escola pública, que paradoxalmente é mais cara por aluno por ano do que praticamente todos os colégios privados mais caros do país. Segundo ponto, que me parece muito importante, é temos uma educação profundamente elitista. Isto tem-se vindo a agravar nos últimos anos, com quase o êxodo da escola pública para a escola privada, mas mesmo dentro da escola pública, com a atribuição de alunos à escola, maioritariamente pelo seu código postal, acabamos com uma enorme disparidade socioeconómica dos alunos de diferentes escolas, algumas em bairros ricos de grande qualidade, outras na periferia das cidades, em alguns pontos do interior do país, que são verdadeiros guetos em termos educativos. E isto é particularmente grave em Portugal, que é o país da OCDE, de todos os países da OCDE, que tem pior mobilidade social. A educação tem que ser o elevador social que permita a alunos de qualquer meio de origem poderem chegar tão longe quanto as suas capacidades lhes permitam. Isto não está a acontecer. Aos 15 anos de idade, os alunos que vêm dos 25% mais pobres da população têm 2 anos letivos de atraso em relação aos alunos que vêm dos 25% mais ricos da população. Eu disse-vos que 44% da população chega à universidade, em média. Se olharmos para os 25% mais pobres, a probabilidade de chegar à universidade é só de 10%. Há desigualdades profundíssimas no nosso sistema educativo. Uma sociedade em que não há mobilidade social é uma sociedade em que não há esperança. É uma sociedade desconfiada, é uma sociedade medrosa, é uma sociedade que não olha para o futuro como algo que pode ser aspiracional, algo que pode ser melhor para as próximas gerações. 2 outros pontos que me parecem também muito importantes são temos, os últimos 8 anos foram desastrosos. Bem, sei que houve uma pandemia e que isto aconteceu em quase todo o mundo, mas em 8 anos perdemos todo o progresso que tinha sido feito desde o início do século. Se olharmos para os resultados de PISA ou de outros testes standardizados internacionais, tivemos uma enorme regressão na performance dos nossos alunos, que nos devia preocupar a todos. E talvez, para mim, das coisas mais preocupantes é que isto não é um tema de discussão da sociedade. A sociedade é pouco exigente em relação à educação que temos. Finalmente, e se calhar aqui um bocadinho a visão do economista, e isto não é certamente só um problema do sistema educativo, é também um problema das nossas empresas, mas estamos neste momento praticamente em pleno emprego na nossa economia, mas a taxa de desemprego jovem ainda é de cerca de 20%. 20% quando temos uma população mais educada que as anteriores, tornou-se quase um chavão dizer que é a geração mais educada de sempre, e 20% quando temos salários incrivelmente baixos à entrada no mercado de capital. Isto, devíamos olhar para isto com enorme preocupação. Há aqui um mismatch muito grande entre os alunos que estão a sair do sistema educativo e entrar na força de trabalho e o que é pedido pelas empresas. Nos últimos 20 e tal anos,
Desde 2000, a produtividade em Portugal cresceu 7%, o PIB cresceu 10%, mas os salários cresceram apenas 1% ao ano. Mais estranho ainda, os salários reais dos trabalhadores mais qualificados caíram. Os salários mais baixos, nomeadamente o salário mínimo, subiu muito em termos reais, mas o salário dos trabalhadores mais qualificados desceu. Há razões para estarmos preocupados coletivamente. Isto não é um tema só do Ministério da Educação, não é um tema só das escolas, é um tema de nós como sociedade, como pais, como avós, como cidadãos, como gente que tem preocupação com o futuro. Ora bem, felizmente, eu penso que há razões para ser otimista e estamos neste momento perante uma oportunidade quase única para repensar com ousadia o que deve ser o nosso sistema educativo. Digo ousadia porque é uma coisa que tem estado muito falha nos últimos anos. O país perdeu muita ambição e a ousadia de repensar nas coisas. Tomámos quase que universalmente uma atitude de pôr remendos aqui e ali, gerir a conjuntura e desistimos de pensar com ambição no que podemos ser no futuro e verdadeiramente podemos ser um farol para a educação mundial. Portugal é um país em que isso é possível, é um país relativamente pequeno, razoavelmente uniforme. Podemos ambicionar ser uns dos melhores do mundo em termos de educação. E digo isto, que esta oportunidade existe por um conjunto de coisas. Primeiro, porque estamos a viver um momento em que as necessidades de educação estão a mudar. Já não estamos no fim do século XVIII a precisar de trabalhadores para a Revolução Industrial, trabalhadores que pudessem complementar o trabalho das máquinas. Antes, pelo contrário, estamos a pensar em produzir trabalhadores que vão coexistir, que vão ser colegas de inteligência artificial nas suas atividades, e para isso vamos ter que enfatizar muito mais tudo o que são as competências humanas das pessoas, competências de criatividade, de comunicação, de cooperação, também competências tecnológicas, porque as pessoas vão ter que coexistir com a tecnologia, e se quiserem até uma metacompetência que é formar as nossas pessoas para aprenderem a aprender. Foi aqui dito há pouco que, imaginem, alguém com 20 anos hoje ou 22 anos que entra no mercado de trabalho vai ter um percurso profissional muito diferente daquele que nós tivemos. Vão ter uma sucessão de empregos, vão ter que aprender coisas novas, ano sim, ano não, e eu diria que a capacidade de aprender a aprender, de ter agência na educação, de sermos nós que estamos a gerir o nosso capital humano, é provavelmente a competência mais importante para o futuro. A necessidade de criar o cidadão, no caso da Prússia, do que viria a ser a Alemanha, de criar o trabalhador para a Revolução Industrial, de uniformizar os conhecimentos, diminuiu muito. Eu acredito que a sociedade de hoje devia valorizar muito mais a diversidade. Não precisamos do one size fits all da educação, podemos ser muito mais ousados em pensar numa educação que é diversificada, que é diferenciada, que varia com os interesses e as aptidões das pessoas. E estamos também numa época em que surgem uma série de novas ferramentas, novos formatos que permitem chegar a isso. E aqui quero partilhar um pouco a experiência do TUMO. Nós lançámos no ano passado em Coimbra o primeiro centro TUMO, daqui a um mês vamos abrir o TUMO Lisboa e queremos também fazer centros TUMO noutros sítios do país, nomeadamente em Évora.
E são centros de tecnologias criativas, é um complemento da escola, em que os alunos vêm aprender as áreas que eles próprios escolhem entre um leque vasto que inclui música, fotografia, cinema, animação, programação, robótica, desenvolvimento de jogos, design. Vão aprendê-lo usando as ferramentas mais avançadas utilizadas pelos profissionais destas áreas e vão aprender, sobretudo, de uma maneira muito diferente. Vão ser eles próprios a escolher o que querem aprender, vão aprender ao seu ritmo e em ciclos de 4 semanas que oscilam entre um período de autoaprendizagem gerida por uma plataforma que lhes vai lançando uma série de desafios, desafios colaborativos, mas desafios que exigem iniciativa e responsabilidade dos alunos, e depois 4 semanas em que estão a fazer workshops lideradas por especialistas em cada uma destas áreas, a fazer projetos dessa área. Quando estão no momento da autoaprendizagem, têm total liberdade e total responsabilidade. Chegam ao centro, vão buscar um laptop, sentam-se onde quiserem, vão gerindo o seu trabalho, com o apoio de aqueles que nós chamamos de learning coaches, que são, de certa maneira, professores, não professores no sentido de estarem a dar matéria, mas professores no sentido de criarem uma relação de empatia com os alunos, de estarem disponíveis para os apoiar, para os aconselhar, para ajudar a resolver problemas, mas a liberdade e a responsabilidade está do lado dos alunos. Quando vão fazer um workshop, aí estão com um especialista da área que lhes que os vai levar a desenvolver projetos, se quiserem, quase na fronteira do conhecimento destas áreas. É um exemplo interessante, é um exemplo que usa, em que de certa maneira estamos a retirar o professor da exposição da matéria, de dar o conhecimento, de dar os conteúdos. Isso é feito através de uma plataforma divertida, gamificada, em que eles podem ver vídeos, ler documentos, responder a quizzes, a exercícios, fazer projetos que são avaliados, mas em que os alunos vão fazendo e vão evoluindo ao seu próprio ritmo, e em que temos só esta parte do staff pedagógico que está a apoiar os alunos e a estabelecer a relação emocional que é fundamental para que possamos aprender. As pessoas, para aprender seja o que for, têm que ter o saber e a aprendizagem tem que estar embebido numa relação emocional, porque senão acabamos com um conjunto de factos dispersos na nossa cabeça que não são de facto um corpo de conhecimento. E depois temos a outra parte da matéria, se quiserem, há bocado falámos do flipped classroom, ou da sala de aula invertida, em que o especialista vem conduzir os alunos através na execução de um projeto. Há muitos elementos interessantes, se quiserem, nesta experiência que nos devem fazer pensar. Primeiro, cada aluno pode andar ao seu próprio ritmo e chegar tão longe quanto for possível. Cada aluno vai ter agência na escolha das áreas que vai aprender. Quando nós tomamos parte ativa, quando nós escolhemos o que queremos aprender, ativamos aqui, e eu não sou um neurologista nem de longe, mas de facto ativam-se circuitos neuronais diferentes do tenho que tirar esta cadeira. E eu penso que todos passamos por isto. Eu sempre adorei história, sempre adorei ler história, exceto quando tinha que estudar para um exame de história. Não sei se isto ressoa convosco, mas quando é uma obrigação torna-se uma estupada. Quando eu tenho que me amarrar para um exame, quando a motivação para estudar é o medo de falhar, é o medo de chumbar,
se quiserem, entramos no ciclo do cortisol. São circuitos neuronais que funcionam, obviamente, mas que funcionam durante curtos períodos. Se tentarmos criar experiências destas durante temporadas longas, criamos stress, criamos desgaste, criamos todo o tipo de esgotamentos. Pelo contrário, quando damos agência, quando damos liberdade, quando damos responsabilidade, quando damos escolha, vamos ativar outro tipo de mecanismos cerebrais, outro tipo de hormonas que são produzidas na nossa cabeça e que, se quiserem, no longo prazo, levam a resultados muito mais satisfatórios. Eu penso que o TUM é um exemplo e convido-vos desde já a visitar o TUM em Lisboa, em Coimbra, quando quiserem. É de facto fascinante ver como juntamos em cada momento 150 miúdos dos 12 aos 18 anos, e estamos a falar de idades que são muito diferentes, todos na mesma experiência de aprendizagem, e em que facilmente o miúdo de 12 anos, se for mais rápido e diligente, pode estar a um nível superior do miúdo de 18. E isto acontece naturalmente, ou em que uns apoiam os outros porque decidem sentar-se lado a lado e ajudarem-se uns aos outros. Vale a pena ver e convido-os para o fazer, mas este é apenas um exemplo do que hoje em dia é possível fazer-se. Reparem, nada do que eu disse sobre o TUMO é novo. Os primórdios da pedagogia, o Jean Piaget ou a Maria Montessori, advocavam que a melhor forma de aprender é uns com os outros e é aprender fazendo. É o que se passa no TUMO. O caso de Montessori é interessante. Há milhares de escolas Montessori pelo mundo, são escolas muito boas, mas são escolas muito caras. É uma experiência educativa que não escala. É preciso um professor especialmente treinado com um grupo muito pequeno de alunos para os levar. Se quiserem, as grandes universidades inglesas de Oxford ou Cambridge têm um modelo também com um tutor que acompanha um grupo de 6 alunos e que os conhece profundamente e que os aconselha nas leituras. Isto é obviamente o ideal, só que não escala. É uma utopia irrealizável até agora porque não havia recursos para o fazer. A inteligência artificial promete, e pelo que tenho visto, cumpre alterar esse paradigma. Vale a pena ver experiências como a Khan Academy, que integrou agora o ChatGPT-4 na experiência de aprendizagem sob a forma do Khanmigo, do amigo que está sempre presente e disponível para os alunos, a quem podem perguntar o que quiserem, mas que está treinado para não dar as respostas, para simplesmente guiar o aluno na pesquisa da resposta, e que abre a porta a experiências absolutamente extraordinárias. No outro dia estava a ver uma miúda de 10 anos que decidiu escrever um romance. E escreve o romance em coautoria com esta ferramenta de inteligência artificial, em que ela começa por dizer, não, o personagem principal é esta assim assado, e escreve o primeiro parágrafo e depois passa a bola para o ChatGPT, que escreve os 2 parágrafos seguintes, e depois a bola é devolvida para ela avançar mais 2 parágrafos, com 10 anos. Eu acho que isto era impensável nas nossas escolas de hoje em dia. Ou um outro exemplo também muito simples, muito engraçado, que é o aluno poder interrogar os personagens de um qualquer romance ou de uma qualquer época história, entrar em diálogo com o Infante Dom Henrique ou o Velho do Restelo, ou pô-los os dois a falar um com o outro. E muito em breve vamos ver esta inteligência artificial generativa, enfim, que já faz muita coisa em fotografia e vídeo, mas vai fazer muito mais. Vamos poder simular, se quiserem, um debate televisivo, lá está, entre o Infante Dom Henrique e o Velho do Restelo, vestidos à época.
E se quiserem podemos pôr um astronauta dos nossos dias na mistura, ou podemos interrogar a Torre Eiffel, ou interrogar qualquer obra humana, e o que leva a uma interação muito diferente do aluno com a matéria que está a ser aprendida. É possível ter, sobretudo agora com interfaces de voz, ter esta presença que está sempre disponível, que sabe tudo, que gentilmente nos conduz a aprender. Isto é possível hoje em dia. E é superior a assistir a uma aula. E volto a dar a exceção, sim, há 5% de professores absolutamente excepcionais que, numa sala de aula, são magnéticos, são atraentes, levam-nos a querer aprender, a participar, etc. Mas 95% dos professores não são assim. Nós podemos, hoje em dia, construir experiências de educação melhores do que a que existe hoje em dia na generalidade das nossas escolas, que saiam mais barato por aluno por ano para um modelo pedagógico mais eficaz, mais diferenciador, mais diverso, que permita a cada um chegar tão longe quanto possa, que permite implementar um sistema de mastery learning em que nós só podemos passar para os assuntos mais avançados quando temos total mestria nos assuntos anteriores, e em que, e aqui eu acho crítico, continua a haver um papel muito grande para o pedagogo, para o professor, para a pessoa humana. Eu não estou a advogar de todo uma escola em que cada um está vidrado num computador a trabalhar por si. Não, a experiência social é crítica. Mais uma vez, o caso do TUMO, temos alunos de idades diferentes a aprender uns com os outros. Isto é fundamental. Nós precisamos dessa relação social para integrar o conhecimento. Agora, o papel do professor sempre foi duplo. E temos aqui muitos professores que com certeza que sentem essa tensão. O professor é suposto ser o transmissor do conhecimento, mas é também suposto estabelecer uma relação empática com os alunos, trazer a tal lado emocional à aprendizagem. Isto é mentira na maior parte dos casos. Não há tempo para isso. Quando eu dou uma aula de 90 minutos para um grupo lá está, eu tipicamente tenho 80 alunos, não vou nunca acabar por conhecê-los, não vou perceber que este precisa de uma ajuda especial neste assunto, o outro está mais interessado e podia explorar outra coisa. É mentira. E quando, além disso, tenho uma carga burocrática gigante em cima, não tenho tempo para esse lado humano, social, empático. Esse deve ser, ou penso que vai ser no futuro, o papel dos professores. Tem que ser o agente humano no processo de aprendizagem, mas o processo de aprendizagem pode ser autónomo, pode ser diferenciado por alunos. Podemos ter pessoas a andar muito depressa em matemática, outros a andar muito depressa em história, outros com mais dificuldades a andar à sua velocidade nos seus temas, mas criando uma experiência social coletiva que integre tudo isto. E fazê-lo com custo inferior e de forma escalável, que não é possível hoje. Última palavra que vos queria deixar é: isto vai acontecer. A dúvida é se vão ser as nossas escolas que vão fazer isto ou se vão ser outras. No ano passado foram investidos 29 mil milhões de dólares em startups de tecnologia de educação, ditas EdTech. Há neste momento mais de 30 unicórnios, isto é, empresas que valem mais de 1.000 milhões de dólares na área da educação. As grandes empresas tecnológicas, a Google, a Microsoft, a Amazon, estão a investir bilhões na educação. É das poucas indústrias que ainda não capturaram. Vão criar experiências de aprendizagem que integram a inteligência artificial, que são sociais,
que se calhar trazem também elementos de jogos de gamificação que vão ser no todo mais atraentes. E eventualmente vai haver um momento de ruptura em que as pessoas dizem não, eu quero é fazer aquilo, eu não quero ir à escola. Nós temos alunos no TUM de Coimbra que nos dizem, mas porquê que a minha escola, a escola em que eu estou o resto do dia, não é como isto? Porquê que aqui eu não... E é muito engraçado ver, porque temos 150 alunos que passam lá 2 horas, 2 vezes por semana, que nunca vejo ninguém olhar para o telemóvel. Porquê? Porque estão a participar de uma experiência que é entusiasmante, que os alicia, em que eles querem aprender mais. E isto está a acontecer. Nós podemos desvalorizar 1000 vezes tudo o que quisermos. Podemos olhar para um miúdo que gosta de jogar jogos de computador em vez de ir para a escola e dizer que este miúdo não presta, não serve para nada. Vamos deixá-lo no meio da selva, abandonado aos lobos. Mas se calhar devíamos olhar para isso e dizer porquê que a escola não é uma experiência tão aliciante como jogar Call of Duty, não sei o quê, aprender a dar tiros com 20 armas diferentes em não sei quantos ambientes. Que é uma experiência de aprendizagem. Uma experiência de aprendizagem estúpida. Estão a aprender coisas inúteis, esperemos, mas estão a aprender, é uma experiência difícil. A razão por que são capazes de passar tantas horas envolvidos nela é que é uma experiência aliciante. A nossa escola não está a conseguir chegar a esse standard. Se quiserem ainda mais prosaicamente, se hoje em dia qualquer pessoa queira aprender, seja o que for, de cozinha, ou de biologia molecular, ou de como fazer um nó de gravata, qual é a primeira coisa que faz? Vai ao YouTube. E nós não olhamos para o YouTube como uma alternativa à escola, mas de facto, hoje em dia, é uma alternativa à escola. Existem experiências de aprendizagem muitíssimo bem feitas, que estão, em muitos casos, livremente disponíveis online e que vão tornar-se progressivamente melhores com a integração de inteligência artificial e vamos poder construir escolas diferentes. A minha grande preocupação é como é que vamos adaptar a nossa escola para chegar a este nível de experiências. E tenho uma preocupação muito grande porque estamos a falar de um setor que é extraordinariamente regulado, que é extraordinariamente centralizado. A organização da educação em Portugal é e obviamente isto é para ser provocador, porque temos aqui o Diretor-Geral de Educação, mas é assim o último bastião do planeamento central soviético. Temos um ministério que controla 5.000 e tal escolas pelo país, que aloca 130 e tal mil professores a essas escolas, que diz quando é que as pessoas... que as contrata, que as promove, de acordo com os seus critérios. Eu gosto de fazer uma analogia que é... dizem-nos que a educação é muito importante e, portanto, tem que ser planeada desta forma. Eu digo que o pão é muito importante, porque sem ele morremos e, portanto, advogo a criação do Ministério do Pão, que gira 5.500 padarias pelo país, que aloque 130 e tal mil padeiros dessas padarias, que diga aos diretores da padaria que não podem selecionar os seus padeiros, não podem promover os seus padeiros, não podem despedir os seus padeiros, só podem produzir aquele tipo de pão e dizemos às pessoas que só podem ir à padaria do seu bairro. Se nós fizéssemos isso, acredito que o pão português seria muito pior do que o pão que hoje em dia temos a sorte de poder escolher. Cabe-nos a coragem e a exigência coletiva para que esta mudança possa ser feita. Em vez de estarmos sempre muito preocupados com não quero que nada mude, porque isto põe em causa a minha carreira ou a minha progressão, ou seja o que for, ter a coragem de aceitar que vai haver mudança, porque ela vai acontecer inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, por muito protecionismo que haja, se descobrirmos um modelo mais eficaz, mais apelativo de educação e que seja ainda por cima mais barato,
as pessoas vão fluir para esse. Vai acontecer debaixo dos nossos narizes, já vimos isto milhares de vezes. Quando apareceu a fotografia digital, a Kodak, que era uma das maiores empresas do mundo, mais bem geridas, mais valiosas, das marcas mais reconhecidas em todo o mundo, olhou para aquilo e disse, apareceu um telemóvel com uma máquina integrada, uma treta de uma máquina. Qualquer dos nossos filmes tem uma resolução muitíssimo maior que aquela. Mas aquela tinha uma vantagem, que era estava sempre no bolso. E foi evoluindo. E a Kodak durou 3 anos. E estamos a falar de uma empresa, de uma organização absolutamente extraordinária, de classe mundial. Eu acredito que nos próximos 5, 10 anos, é difícil dizer quando depressa isto vai acontecer na educação. E, finalmente, temos uma sorte que nos aconteceu, que é vista como muito negativa, que é, há uma enorme falta de professores. Não estamos a formar suficientes professores para as necessidades das escolas, temos um grupo de professores extraordinariamente envelhecido e tendemos a olhar para isto como um problema, mas na verdade é uma oportunidade. É a oportunidade da nossa vida para poder dizer vamos resolver o problema de forma absolutamente criativa. E não advogo nenhum sistema específico, porque não sei, e as coisas mudam depressa. Tem que haver muito mais liberdade, muito mais capacidade de experimentar, tem que haver incentivos certos para conseguirmos ter boa qualidade de educação. Muito obrigado.